pelo que você é, pelo que você faz, ou pelo que Ele é? Por que que Deus tem que te abençoar? Por que que Deus tem que abrir aquela porta para você? Por que que Deus tem que salvar o seu casamento? Por que que Deus tem que realizar o seu sonho? Por que que Deus, Rafa, tem que te dar a prosperidade para você pagar o seu apartamento? Por que que Deus tem que abrir aquela porta de emprego para você? Por quê? Ah, pastor, porque eu sou um crente fiel, sou um dizimista, sou membro da Igreja Batista Água Viva. Irmãos, vamos entender por que que Deus tem que nos abençoar. Essas são as nossas orações, esse é o nosso desejo, e é legítimo. Todos esses desejos, todos esses pedidos, é legítimo. Mas por que, afinal, Deus tem que responder? E aí é o grande conflito, porque aí quando Deus não responde, você cai numa cilada e pensa assim, ah, eu não tenho fé. Ou então cai na cilada e dizendo, ah, eu acho que eu não estou orando muito, não jejuei, não, e ainda tem aqueles, não deu dízimo, como o dízimo fosse, ó, Deus, eu estou pagando, então o Senhor tem que me dar. Sabe aqueles irmãos pagador de promessa? Tem católico pagador de promessa, mas também tem crente pagador de promessa. Deus, se o Senhor abrir aquela porta de emprego para mim, eu darei o primeiro salário, eu farei isso, eu vou orar um monte, eu vou jejuar ao Senhor, eu vou dar uma oferta especial para o Senhor. Presta atenção, crente pagador de promessa, no que você está fazendo. Você está dizendo que se Deus te abençoar, você vai fazer. Você sabia que isso não é fé? E você está condicionando? Por que condicionando? Você está dizendo que você vai fazer algo, se Deus te abençoar, se Deus te dá. Isso não é fé, isso é troca, isso é troca, isso é troca. A nossa fé tem que ser diferente. Deus, eu te agradeço porque o Senhor já abriu a porta de emprego para mim, e por essa razão, Senhor, eu já vou ofertar ao Senhor o que tenho, como aquela viúva das 2 moedinhas aquela viúva pobre, que deu tudo que tinha, que eram 2 moedinhas, enquanto todo mundo estava dando o que sobrava, o que deu aquela viúva? 2 moedinhas, que era o que tinha. E Jesus se agradou, fez milagre onde? Nela. Quando o Senhor Deus queria abençoar lá, através do profeta Elias, a casa da viúva, o profeta Elias chegou, me dá aí o azeite, me dá a vasilha de farinha. A viúva falou, não tenho nada, a não ser 2 vasilhas, quer dizer, 2 e nada é igual? Não, o que você tem já é abençoado por Deus. Nós temos que mudar, irmãos, nossa visão. Não sei se você percebeu, mas nesse mês nós só estamos falando sobre fé. Eu tenho orado e estou incomodado com a postura, sabe, com o nosso comportamento, às vezes com as situações e circunstâncias que acontecem. E aqui eu estou falando da nossa comunidade, eu estou falando de você. E orando pela sua vida, Deus só me está dando direção para eu falar sobre fé, somente sobre fé, somente sobre fé. Porque nós estamos andando como crentes que sentimos, então nos movemos pelo que sentimos, e às vezes andamos como crente pagador de promessa. Hoje você vai aprender que você não tem que ser pagador de promessa. Você tem que ser um crente que retribui a Deus pelo que Ele já fez. Não pelo que Ele tem que fazer por mim. Deus não tem que te abençoar pelo que você é, pelo que você faz. Ele vai te abençoar pelo que Ele é. Ele é. E a boa notícia, Ele quer te abençoar. Então, o que nós temos que mudar? É a nossa postura. É o nosso sentimento. Porque Deus, a palavra de Deus diz que Ele não muda. Então, já que Ele quer me abençoar, e as bênçãos virão e me seguirão, peraí, então onde está o erro? Está em mim. Então, eu preciso mudar a minha mente. Então, acompanha comigo, Romanos capítulo 10, versículo 5, diz assim, Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, aqui entenda, justiça aqui é o resultado. Então Moisés escreveu, o resultado que vem da lei é o seguinte, o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Então na lei era, eu faço e tenho resultado. Agora, como que vem o resultado, a justiça? Como vem o resultado pela fé?
está escrito aí, ó. Não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? O que a fé diz? A fé diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Levanta a sua mão, feche os seus olhos e diga como que se realmente acreditasse nisso que você vai falar. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Por isso eu declaro com ousadia que a minha mente está aberta, meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe, pode sentar. Glória a Deus. Moisés escreveu: a justiça vem. Olha, o homem que praticar essas coisas receberá. Mas a justiça da fé, como que é a justiça da fé? Não é aquela que, olha, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Então a justiça da fé não é aquela que você condiciona Deus para fazer alguma coisa. Ó Deus, eu vou fazer isso esperando que o Senhor suba aos céus. Jesus já subiu, já está lá no trono. Eu não vou esperar que Deus venha fazer uma coisa, Ele já fez. Ele já fez. Então, Paulo está escrevendo, escuta, a sua fé não tem que estar condicionada ao que Deus ainda vai fazer, porque Ele já fez. A sua fé, então o que a fé diz? A fé diz, a palavra está perto de você e está em sua boca e em seu coração. Vamos entender isso. Está na minha boca, por quê? É o que eu vou falar. Está em meu coração, por quê? É o que eu creio. O que eu creio do que eu estou falando? Porque às vezes, irmãos, nós podemos falar e não crer. Às vezes nós cremos mais quando nós falamos coisas negativas do que quando nós falamos coisas positivas a nosso respeito. Às vezes nós falamos mais e acreditamos naquilo que é negativo sobre a nossa vida do que colocamos fé em aquilo que nós falamos sobre o que Deus pode fazer sobre nós. Então muitas vezes nós falamos algo que Deus pode fazer, mas não estamos crendo no nosso coração. É isso que Paulo está ensinando. Então Paulo diz, como que é a fé? A fé é aquela que você confessa. E Paulo dá o exemplo do primeiro milagre. Quem pode dizer que é salvo aqui? Amém? Glória a Deus. Mas eu pergunto, por que você é salvo? Porque você é membro da igreja? Porque você é dizimista? Porque você ora? Porque você lê a Bíblia? Por que você é salvo? Paulo diz, porque você confessou com a boca e creu no coração. Olha o primeiro milagre. Quem pode dar garantia para você, irmãos, da salvação? Quem pode dar garantia para você de que você realmente vai estar no reino dos céus, no paraíso com o Senhor? Você simplesmente crê. E como que esse milagre, que ainda não aconteceu, porque você não foi lá no reino, alguém já foi lá nos céus e voltou para dizer para nós? Ou alguém foi no inferno e voltou para dizer para nós, olha, existe? Não, nós simplesmente acreditamos no que lemos. E nós temos experiências com o poder de Deus. Então isso nos leva a crer que sim, eu sou salvo. Você tem experiências com o poder de Deus. Então isso te leva a crer que você é salvo. Então esse é um milagre. Deus já te salvou, mas você não está vendo. Não se materializou. O reino dos céus ainda não voltou. Não é aqui. Jesus ainda não voltou, mas você já está crendo. Então a pergunta é, por que você não crê também para aquela situação no seu trabalho, para aquela situação financeira, para o teu ministério, para o teu ramo profissional, para a tua família? Eu vou dizer por que você não crê dessa forma.
porque você está tendo mais pensamentos negativos. Por mais que você fala, e coração aqui, entenda, coração não é o órgão aqui, é a mente, é um íntimo do que você está pensando. Então, por mais que você fala, aí quando você volta para a sua casa, aí você olha para a sua conta bancária, está no negativo. Você olha para o seu casamento, ainda está ruim. Você olha, você olha, volta para casa, poxa, eu ainda continuo sozinha, eu ainda continuo sozinho. Então, isso tudo vai produzir em nós o quê? Sentimento. E esse sentimento vai gerar em nós uma postura negativa. Aí nós falamos com a boca, Deus, a minha vitória está chegando, Deus, a porta vai se abrir, mas no meu coração estou duvidando. Então o milagre não vai acontecer. Da mesma forma, ao batismo, aqui, quando Paulo fala, se você confessa com a sua boca e duvida então do seu coração, tipo assim, eu estou confessando, mas o pastor me mergulhou na água, mas será mesmo que o Jesus entrou no meu coração? Será mesmo, né, que eu hoje sou salvo? Se essa dúvida estiver no coração, o milagre não aconteceu, foi apenas um banho d'água, e às vezes até com água fria, né? Então onde começa, irmãos, a materialização do seu milagre? Presta atenção, o seu milagre já aconteceu. O que nós temos que fazer é materializar o nosso milagre. Então, onde começa a materialização? Ou seja, onde começa eu trazer o meu milagre, que está lá nos céus, para cá, para a terra? Onde começa, irmãos? Onde começa? Naquilo que eu falo e creio no meu coração. Faz assim comigo, antes de você fazer, só olhe para mim, depois você vai fazer. Meu milagre está nos céus, eu hoje trago ele aqui para a terra. Você pode fazer isso aí no seu lugar, se você crê? Faz aí, faz aí. Se você creu no seu coração, já é. Já é. Não aconteceu, então eu vou procurar aquele pastor poderoso, um homem que ora, os mortos levantam, um homem poderoso dos 9 dons, ele fala e o milagre acontece. Não é a fé dele. Quando Jesus operava um milagre, quando Jesus fazia alguma coisa, o que Jesus dizia? Vai, a tua fé? Jesus elogiava, era a fé das pessoas, e olha que as pessoas estavam recebendo oração do próprio Deus em carne ali, gente. O que Jesus fazia? Era apenas ativar a fé, ele apenas produzia a semente, ele plantava. E se a pessoa então internalizasse aquela palavra, crendo no coração e falando, o milagre já é. Irmão, isso precisa ser um valor para nós na nossa vida cristã. Isso é um valor. Qual é a diferença de um crente para um cristão cheio do Espírito? É o que você anda falando e crendo. Nós precisamos mudar justamente o que nós estamos falando. Sabe, o problema de algumas pessoas é que o que elas falam, ao invés de ser o grito de vitória, é o grito da derrota, porque o pensamento ainda é negativo. Olha só, alguns gritos e som de derrota. Eu não consigo. Isso nunca vai acontecer. Isso é demais para mim. Eu não tenho dinheiro. A pessoa então vive como derrotada. O grito de batalha dela está fazendo, sabe o quê? Limitando a vida dela. Porque Deus já fez, mas quem é que está limitando? Ou seja, quem é que está pondo limites? A própria pessoa. Não ponha limites ao que Deus pode fazer. Se Deus pôde te salvar e você sabe quem você era. Estou falando de caráter, estilo de vida, pecado moral, você sabe quem você era. E Deus te salvou. Se Ele fez isso, você sendo inimigo dEle, quanto mais Ele vai fazer agora que você se tornou filho e amigo de Deus. Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós, irmãos?
o grito de vitória nos momentos difíceis. Você precisa ter um grito de vitória, um som de vitória. Sim, esse problema é grande, mas eu sei que meu Deus é maior. Um grito de vitória sobre a cura. Essa enfermidade não veio para ficar, veio para passar. Eu sou propriedade de Deus, essa enfermidade não pode ficar no meu corpo. O grito de vitória sobre um revés financeiro. Que tal um som de abundância, ao invés de ficar dizendo, eu não consigo, eu nunca vou me reerguer, eu não tenho dinheiro. Diga assim, Pai, obrigado. Pai, obrigado, porque as bênçãos estão me perseguindo. Certamente bondade e misericórdia me acompanharão. Que tal um grito de vitória de louvor, Senhor, obrigado, porque o Senhor está abrindo caminhos onde eu não vejo caminhos. O Senhor está abrindo portas onde eu não estou vendo portas. Isso é louvor. Ao invés de o pensamento e grito negativo, sabe? É tentador, irmãos, é muito tentador. Eu digo isso como experiência, você, eu, nós temos sentimentos. É tentador nós ficarmos na palavra e no grito de derrota. É tentador. Por que é tentador? Porque é o que nós estamos sentindo, é o que nós sentimos, mas você precisa virar o jogo e falar sobre o tamanho do seu Deus. Hoje eu venho te encorajar para dizer a você, só porque você está vivendo essa situação, não significa que você está derrotado. Deus está apenas em teste, preparando você para algo maior. Por isso nós precisamos mudar, apesar dos obstáculos que parecem permanentes, os problemas que se repetem e parecem que não se resolvem, acredite, Deus está de pé trabalhando em seu favor. Isso é fé, isso é acreditar. Eu não sei se você teve essa experiência ainda quando novo convertido, mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu me converti lá em 1999, num culto, e eu senti uma alegria no meu coração. Eu não sabia o que era conversão. Falaram, vem aqui à frente, você que fez a oração. Eu fui, chorando, recebi. Na semana seguinte, eu estava num baile, Rafa, bebendo e dançando, mas ali eu não conseguia expressar a alegria que eu tinha antes. Eu estava ali bebendo e sentindo assim, sujo, mas antes eu bebia e era normal, mas agora eu estava bebendo e me sentindo sujo. Eu falei, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Eu pensava, o que aqueles crentes fizeram comigo? Eu não estou conseguindo beber, eu não estou conseguindo dançar, quem sou eu? Aí depois eu fui para a célula, alguém me apoiou, me discipulou, e aí hoje me tornei, com conhecimento quem eu sou. Mas sabe, aquela atitude, eu pequei, eu errei, logo depois de fazer a oração da fé, de Jesus morar no meu coração, mas Jesus não mudou em relação a mim. Quem precisava mudar? Eu precisava mudar, eu precisava acreditar que Ele me perdoa, eu precisava acreditar que sim, Deus mora no meu coração. Então a batalha não era que Deus ainda vai me salvar, Deus já tinha me salvo. A batalha estava em eu acreditar que Deus me salvou e me perdoou. Depois de ter ido à igreja, Deus me perdoou. Depois de eu ter bebido, porque eu fui para a igreja, Deus me perdoou. Essa era a minha batalha. Então a batalha de todo crente está em acreditar que Deus pode fazer, e Deus pode. Deixa eu contar para você 2 exemplos bíblicos para você. Em 2 Crônicas capítulo 3, diz respeito de um rei, o rei Abias. Rei Abias é um momento em que ele está como rei e governando a tribo de Judá. Pode ler depois na sua casa, 2 Crônicas capítulo 13, conta-se a história que o rei Abias está liderando e ele é rei de Judá, e o outro reino, o reino do norte, liderado por Jeroboão, o povo de Deus entra em conflito, e Jeroboão vem agora atacar o reino de Judá.
O reino de Judá tinha um exército menor, tinha um número de pessoas para batalhar, para a guerra, menor que o exército de Jeroboão. E Jeroboão planejou aquela tática de guerra: eu vou com um grupo de homens pela frente, mas eu também vou dar a volta e vou cercar eles por trás, ou seja, vou encurralá-los, vou preparar essa arapuca para eles. Quando eles pensarem em recuar, eles vão ser pegos pela retaguarda. O que seria deles? Um exército menor em quantidade de soldados. Então a estratégia de Jeroboão era certa, porque ele tinha um número maior de exércitos, soldados, e era uma estratégia vencedora. Mas a palavra de Deus diz assim, que lá, em 2 Crônicas 13, verso 10, projeta para mim, que o reino do norte, o reino liderado por Jeroboão, diz a palavra de Deus que o reino, infelizmente, eles se afastaram de Deus, e começaram a adorar outros deuses. Presta atenção que o que está acontecendo aqui, é uma guerra entre o povo de Deus, são as duas tribos brigando. E aí lá em 2 Crônicas 13, 10, 13, 1, 3, 13, 10, olha o que está escrito: Abias, falando a respeito da sua tribo, a tribo de Judá: quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Abias, o rei, está dizendo: nós não abandonamos o Senhor. Ele está dizendo isso por quê? Porque Jeroboão abandonou o Senhor e começou a adorar outros deuses, e agora quer tomar de posse, a força, o reino de Judá também. E Abias está dizendo: nós não vamos nos entregar, nós não abandonamos o Senhor está conosco. Olha só que interessante. Mas mesmo assim, o inimigo, que é Jeroboão, está vindo contra ele. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? É que ainda que nós façamos a coisa certa, ainda que nós não tenhamos abandonado a Deus, não significa que nós não vamos ter batalha. Vamos ter. O inimigo está vindo cercar, está vindo contra ele, está vindo contra o povo de Deus que é servo, que está servindo ele. E olha que interessante o que diz o verso 11, por favor. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incensos aromáticos ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa, cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro. Isso tudo porque nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, mas vocês o abandonaram. Presta atenção, parece aqui, se eu parar o texto, fica parecendo aquele crente que, poxa, eu sou fiel. Sabe aquele crente quando vai dar testemunho: Deus me honrou, Deus me honrou, porque eu jejuei, porque eu orei, porque eu dei isso, porque eu fiz aquilo. Parece assim, e você abandonou o Senhor, você não frequenta a igreja, você tem faltado ao culto, você tem pecado, mas a mim, tenho sido fiel. Mas olha que interessante, o que é fiel, está em batalha. O que é fiel está em batalha, e Abias não está dizendo isso como se vitimizando: Deus, nós não te abandonamos, Deus, nós permanecemos fiéis. Olha o que está acontecendo, tem crente que se vitimiza nessa hora: Deus, eu não te abandono, eu oro todos os dias, aliás, tenho até levantado às 3 da manhã, Senhor, eu acordo achando que é fome, percebi que é o Senhor, estou respondendo, estou dobrando meu joelho, e olha a situação, não muda. Tem crente que faz isso, e está errado. Abias não está fazendo isso, Abias não está declarando isso, como dizendo: Deus, olha o que eu faço, e olha o que estou sofrendo, olha a minha fidelidade, e olha o que está acontecendo. Abias não está colocando na conta de Deus, tipo: Deus, olha a minha conta, eu tenho um saldo, Deus, por favor, me livra aí. Não, continua, verso 12, vejam, Abias, tudo isso que nós estamos falando é o rei, Abias está dizendo: vejam, Deus está conosco. Então percebam, ele disse tudo isso, ele reconheceu: nós somos fiéis, somos fiéis,
todas as manhãs e tardes, cerimonialmente, disciplinado, nós cumprimos a risca, estamos buscando a Deus, mas não somos vítimas, não somos coitados. Vejam, Deus está conosco, Ele é o nosso líder, os sacerdotes dele com as trombetas farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Abias está dizendo, ei, vocês, não luta contra nós não, porque Deus está conosco, e vocês vão perder, vocês não vão conseguir sucesso. Imagina na cabeça do outro povo, mas nós também somos um povo abençoado, porque é israelita, lembra que eu falei? São duas tribos, são as tribos de Deus, brigando, então eles também do outro lado poderiam pensar assim, nós também somos abençoados por Deus, nós também somos povo escolhido. Então por isso que eu vou, presta atenção aqui, em algo importante, para nós aprendermos aqui desse texto. Ambos são povo de Deus, ambos têm a promessa, mas Deus vai fazer um milagre para um lado, vai ter que ficar de um lado, e do outro lado não vai ficar. É certo que Deus não te abençoa, irmão, porque você é fiel. Abias está dizendo, eu sou fiel, não abandonei a Deus. É certo que Deus não te abençoa pelo que você faz, como nós lemos lá Romanos 10. O resultado não é, como estava escrito na lei, o resultado era pelo que eu obedecia, as coisas que eu fazia, mas agora o resultado, a minha justiça vem pelo que eu falo e creio no meu coração. Então o resultado não está condicionado ao que você faz, mas sim ao que você fala e crê no coração. Então o que Abias falou e creu no coração? Deus está conosco, Ele é o nosso líder. E deu um alerta, não venha contra mim não. Na verdade, Abias nem falou contra mim, não venha contra o povo de Deus, não venha contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, porque vai dar ruim para você. Irmãos, Deus, Ele tem um compromisso, não é com você, não é pelo que você faz. Presta atenção nisso que eu vou falar, que esse é um grande segredo, e é uma chave para você conseguir o seu milagre. Deus não tem compromisso com você, com o que você faz, nem com promessa que você fez. Deus tem compromisso com o que Ele falou. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, Abias, desse lado, está falando, Deus está conosco. Pastor, mas Deus também estava do outro lado, porque o outro lado também é povo de Deus. Mas tem um detalhe, do outro lado, não tinha relacionamento mais com Deus. Não tinha mais relacionamento, tinha se afastado de Deus. Enquanto que Abias e o seu povo de Judá, da tribo de Judá, continuaram servindo, amando, crendo, mesmo diante das situações difíceis. E aliás, o nome Judá, você pode até dar um Google aí, você vai ver que o nome Judá em hebraico, traduzindo para a nossa língua portuguesa, sabe qual é o significado? Louvor, gratidão. Irmão, a tribo de Judá, ao invés de murmurar, eles louvaram a Deus, dizendo, Deus é o nosso. Sabe o que é louvor? Louvor é você dizer o que Deus é, louvor é você dizer o que Deus vai fazer. Deus é conosco, Ele vai levantar os líderes dele, Ele vai soar a trombeta para o seu exército vir a nosso favor. E outra, Abias está dizendo, não venha contra o Senhor. Então Abias não está dizendo, não venha contra mim, não venha contra o Senhor, porque Abias estava crendo naquilo que Deus falou, vocês são povo meu. Se você continuar crendo na palavra, se você continuar comprometido, fiel ao que Deus falou e prometeu para você, o que Deus falou e que se comprometeu com você, irmãos, vai cumprir. E se você permanece fiel a isto que Deus falou com você, não significa que não vai ter batalha, nós estamos vendo, vai ter, mas você vai continuar de pé, aguardando o quê?
o milagre acontecer. Abias poderia aqui nesse momento ter criado um som da dúvida. Qual o som da dúvida ele poderia ter criado? Ele poderia ter criado o som da dúvida: poxa, nós temos um exército menor do que o de Jeroboão. Poderia ter criado o som da autopiedade. Deus, nós estamos sendo fiel e olha o que está acontecendo conosco. Mas não, Abias e toda a tribo de Judá, eles levantaram um grito de louvor. Eles, aliás, eram conhecidos como pessoas que declaravam a grandeza de Deus, agradecendo por sua bondade e falando somente das suas promessas e cantando sobre as suas misericórdias. Você precisa ter o grito de louvor, o grito de vitória pode ser o grito de louvor. O comandante do exército do inimigo deu o sinal, mas quem se levantou em favor do povo de Abias foi o próprio Deus, Agora, olha só o que é interessante, verso 18, por favor, vá direto lá no verso 18. Jeroboão veio contra, o Maurício, verso 14, Jeroboão veio, tramou a emboscada, mas olha o que diz o verso 14, quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e por trás, lembra que eu falei? Olha o que o exército fez, clamou ao Senhor, os sacerdotes tocaram suas cornetas, e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Diante do grito de louvor, Deus derrotou os inimigos do povo dele. Diante do seu grito de louvor, Deus vai abrir aquela porta que você está esperando. Diante do seu grito de louvor, Deus vai restaurar a sua família. Diante do seu grito de louvor, você vai ver a mudança e a virada na sua vida financeira. Antes tomava emprestado, mas agora você vai ter para emprestar. Diante do seu grito de louvor, você vai construir uma família debaixo da graça, do favor, vitoriosa, abençoada. Tudo depende do grito que você vai dar. Grito da dúvida, grito negativo, ou o grito da vitória, o grito de louvor. Se o povo de Judá, irmãos, nesse exato momento da batalha, tivessem reclamado, falado sobre a dúvida, falado sobre o quão grande era o exército inimigo e quão pequeno é o nosso exército, nós nem estaríamos lendo sobre eles nesse momento. Não estaríamos. Só estamos lendo sobre eles porque teve um final diferente. E por que teve um final diferente? Porque a postura deles foi, ao invés de gritar o grito da derrota, eles deram o grito da vitória. Entenda que o que eu estou falando aqui não é para você sair falando, minha vitória está chegando. Não, se refere ao que Deus falou. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não tem que ser aqueles crentes agora, não, agora eu sou o crente da vitória, não, a porta não se abriu, não, mas eu tenho a vitória, minha chave da vitória está chegando. Irmão, que chave de vitória? Que chave de vitória, irmão? Declaro que Deus é. Não fique aí, não, meu sonho, comprar uma Ferrari, morar no bairro dos Morumbis, ter uma mansão, essa é minha chave da vitória. Não. Deus vai te abençoar naquilo que você precisa, e naquilo porque você está firmado, naquilo que Deus falou para você, pode declarar, olha, eu estou na escassez financeira, mas Deus me colocou neste lugar, então eu declaro que a abundância, a prosperidade já é na minha vida. O que Deus uniu, não separe o homem. Então você pode declarar, a minha vitória é que Deus me uniu, não separar o homem, e a minha família, a minha casa será chamada casa de paz. Eu estou com medo, como que vai ser no meu trabalho, estão demitindo, estão desligando o pessoal, eu acho que o meu setor vai fechar. Esse é o grito da derrota, grito da vitória. Eu sou abençoado, sou colocado como cabeça, o Senhor me abriu essa porta, portanto ninguém fechará, e se Ele fechar essa porta, Ele vai abrir uma outra melhor.
Esse é o grito da vitória, irmão. Esse é o grito da vitória. A sua confiança está em quê? Em que Deus vai fazer. Como nós cantamos, os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A minha fé, a fé do povo de Judá não estava no número de soldados. A fé da tribo de Judá não estava de que, olha, nós temos a melhor estratégia, nós temos o melhor líder. Não! A fé, a confiança do povo de Judá não estava nem no número, estava em Deus. Sabe por que eu acredito que nós seremos uma igreja de milhares? Porque não está no número. A minha fé está no que Deus prometeu, no que Deus me colocou para fazer neste lugar. Sabe por que eu acredito? Eu tenho falado para muitas pessoas, eu vou quitar a minha casa até 2025. Sabe por que eu acredito nisso? Porque Deus me deu essa promessa. Não tomarei emprestado, mas terei para emprestar. Você tem que declarar o que você acredita, naquilo que Deus já te chamou para você fazer. As circunstâncias e as portas parecem estar se fechando, mas não, sabe? É tentador falar sobre o problema, como eu disse, é tentador. Deus, eu não entendo, sou uma boa pessoa. Quando eu vou encontrar alguém? Estou solteira há tanto tempo. Cala essa boca, filha de Deus, filho de Deus. Para de dar o grito da derrota. Ai, mas eu olho para a igreja, não tem ninguém. Não chega ninguém. Deus. Descansa, confia e começa a declarar o grito da vitória. A minha esposa está chegando. O meu marido está chegando. Esse é que tem que ser o grito da vitória. Não dê o grito errado, dê o grito certo. Tem uma nova abordagem sobre a sua vida. Talvez hoje você olhe para a sua conta financeira, você quer quitar o seu apartamento, você quer quitar a sua casa, você quer comprar a sua casa, você quer melhorar suas condições, mas você olha, poxa, quer casar, aí você olha, não tenho dinheiro, será que eu vou conseguir? É melhor eu projetar para daqui a 3 anos, porque depois que eu terminar a faculdade, sempre tem aquela papinha, né? Depois que eu terminar a faculdade, eu vou conseguir. Porque se eu mudar de emprego, aí a pessoa não mudou. Aí ela consegue um emprego, ela já projeta o que ela vai gastar antes de ter o dinheiro. Irmão, esse é o pensamento derrotista. Você não pode condicionar o que Deus, nem pôr limite ao que Deus pode fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu me lembro que eu tinha, como solteiro, todo mundo tem um sonho de casar, e eu tinha também um sonho de casar. 7 anos liderando, e 7 anos sendo padrinho de todo mundo. Rafa, fui padrinho de todo mundo da minha célula. Multiplicou mais 6 vezes, todo mundo passou na minha célula, fui padrinho. Mas sabe que isso não me tirava o sono? E quando chegou a minha vez, que eu conheci a Soraya, que hoje é minha esposa, a pastora Soraya, eu falei a Deus, Deus, chegou a minha vez, e a bênção sobre a minha vida está que o Senhor vai me dar todas as coisas. Não vou entrar em angústia, não vou. Eu tinha o dinheiro, comprei a casa, dei a entrada, eu tinha o dinheiro e falei para ela, eu vou mobiliar o nosso quarto e a cozinha. Onde dormir e onde comer, nós vamos ter. O resto, Deus vai dar. A festa, Deus vai dar. Os móveis para a sala, Deus vai dar. E por quê? Porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Não coloquei condicionante a Deus, porque o Senhor, não.
Deus, o Senhor colocou isso no meu coração, esse desejo eu creio que é do Senhor. Sabe que tem desejo no seu coração que é de Deus. Deus colocou esse desejo. Mas você está colocando limites ao que Deus pode fazer, porque você está achando, esse sonho é grande demais, esse desejo é grande demais, não sei se esse desejo é na minha cabeça, quando saber que é de Deus ou não, aquela confusão, né? Meu Deus. Apenas pise na água, apenas dê o salto, vá. Está com medo? Então é sinal, é de Deus. Porque quando você não está com medo, você está confiante porque você tem dinheiro. Não, vou casar, vai dar certo porque eu tenho dinheiro. Não, vou abrir um negócio porque vai dar certo porque eu tenho dinheiro. Aí sabe o que Deus faz? Fecha todas as portas, acaba o dinheiro. Você entra na dívida, você não consegue pagar as contas, fica no vermelho. Meu Deus, e agora? É só para você se voltar de novo para Ele. Porque você, por um breve momento, você esqueceu que foi Ele que colocou o desejo no seu coração. Mas você confiou no dinheiro que você tinha, na estratégia que você planejou, ao invés de confiar que Deus poderia fazer. Quando nós nos desviamos do que Deus pode fazer e acreditamos no que nós podemos fazer, porque eu falo inglês, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho essa estratégia, Deus fecha todas as portas para nos dar uma grande lição. Volta para mim, filho meu, filha minha. Assim como eu fui com os antepassados, eu vou ser com você também. Assim como eu fiz lá no antepassado, eu vou ser com você também. E olha que interessante, que a tua atitude de fé, irmãos, ela vai contagiar todos da sua casa. Nós lemos aqui a história em 2 Crônicas 13 do rei Abias. Você acabou de ver o milagre que Deus fez. Como todo homem, um dia morre. Abias morreu. E aí, quem assume agora? Lá em 2 Crônicas, por favor, capítulo 14 agora, 2 Crônicas 14. 2 Crônicas 14, verso 1. Abias descansou, quer dizer, morreu. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na casa de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor e em seu reinado, o país esteve em paz durante 10 anos. Então agora, quem assume o reinado de Judá? Seu filho, Asa. Asa assume. E como eu disse, não é porque você tem a promessa de Deus, não é porque você é povo escolhido de Deus que não vai ter problema. De novo, por 10 anos, é interessante isso, né? 10 anos durou o tempo de paz. Aí depois se levantou um outro inimigo. Verso 9, Crônicas 14, 9. Melhor, deixa eu ler aqui o contexto, o Maurício, por favor. 2 Crônicas 14, verso 8. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos, mas todos eram valentes homens de combate. Olha o verso 9. O etíope, aqui é Cuxita, é etíope, o etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. O que está acontecendo? 10 anos foram de paz, mas agora vem um outro inimigo com 1 milhão de soldados. E quantos soldados tem Asa? 580.000. De novo a história está se repetindo. De novo, nosso povo está em guerra com um número inferior. O que Asa poderia fazer aqui agora? Vamos lá, verso 10, Maurício. Asa saiu para enfrentá-los, e eles se puseram em posição de combate no vale de Cefatá, perto de Maressa. Mas aqui está a vitória, olha só. Então Asa, verso 11, então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus,
Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Olha o verso 12, o Senhor feriu, na minha versão está escrito, e o Senhor derrotou o exército inimigo. Asa aprendeu com o pai que a vitória não está na estratégia, a vitória não está no que você tem, a vitória está no poder do grande Deus que nós servimos. E toda vez, irmão, que alguém se levanta contra você, sempre coloque Deus para julgar a sua causa. Aquela pessoa está no seu trabalho se levantando contra você, Deus, o Senhor me colocou aqui, portanto, aqueles que se levantam contra mim, estão se levantando contra o Senhor, venha e julgue a minha causa. Você abriu um negócio, Deus, o Senhor me deu esse desejo, o Senhor abriu esse negócio, Senhor, venha, o inimigo está tentando produzir a escassez, por isso, venha, Senhor, contra aqueles que se levantam contra ti, nunca é contra mim, nunca, irmãos, é pessoal, nunca o problema é você, meu marido está levantando contra mim, não, o problema não é você, a batalha não é você que vai guerrear, é Deus, é o Senhor quem vai batalhar por você, é o Senhor quem vai trabalhar em seu favor, é o Senhor quem vai guerrear por você, é Ele que pode fazer, é Ele. Você está num trabalho hoje? Deus te colocou. Não está ainda? Ele vai abrir. Você tem um casamento? Foi Deus que te uniu. Você tem um negócio? Foi Deus que abriu. Você tem um desejo no coração? Foi Deus que colocou. Coloque como sendo dele. É dele. Deus, é teu desejo essa igreja. Deus, é o teu desejo esse trabalho. Por isso, Senhor, se levante, e de acordo com o que o Senhor prometeu, faça-se cumprir a tua palavra em mim. Nunca é pessoal, irmãos, nunca o problema é você. Tem uma canção que a gente diz, né? É tudo por causa dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tem uma canção que eu estou cantando muito nos meus devocionais, eu estou cantando ela, se tivesse um CD, disco de vinil, estaria furado agora. Eu já pedi para cantar aqui, mas ainda não tem a voz masculina para cantar, que é Ele. Por Ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria. E sabe por quê? Porque Ele vem com o governo, ou seja, está tudo no controle dele. Parece que eu estou perdendo, mas está no controle dele. É Ele quem faz, é Ele, não sou eu. O problema não é você, irmão, você não é o problema. Pastor, mas eu pequei, pastor, eu errei, será que eu não estou colhendo o fruto do meu pecado? Presta atenção, pode ser, e através disso, Deus só está te ensinando uma lição, para você se levantar, crendo que Ele te perdoou, mas Ele vai te levar para o milagre. Presta atenção nisso. Pode ser sim que você esteja colhendo fruto, situações do que você plantou, porque de Deus não se zomba, o que o homem planta, ele também vai colher. Mas Deus não deixa de cumprir a palavra, só atrasa um pouquinho. Lembra do povo de Israel, saiu do Egito, murmurou no deserto, o que aconteceu? Deus deixou de cumprir a promessa? Não, só atrasou um pouquinho. Só um pouquinho, 40 anos. Só um pouquinho. Mas o milagre chegou. Irmão, não atrase a bênção e o milagre na sua vida. Está escrito na palavra de Deus assim, que as bênçãos te seguirão. Então as bênçãos estão vindo, estão correndo, vindo até você. Então o que você precisa fazer?
é começar a liberar o grito de vitória, o grito da fé, ao invés do grito da derrota. Poderia te dar outros exemplos, vou te dar só mais um exemplo, uma experiência. Essa semana nós tivemos aqui com a irmã Tati, na nossa sala de oração. Ela deu testemunho na célula. E aqui ela compartilhou de uma dificuldade no trabalho, né, que estava sendo perseguida e oprimida. E aí nós fomos orar. E na oração, a minha oração não foi: Deus, tira aquele que está perseguindo ela. Não orei isso. Não foi, Tati? O que eu orei? Deus, que a Tati, quando pisar lá naquele trabalho amanhã, isso foi quarta-noite, quando ela pisar no trabalho ali amanhã, que ela tome posse, porque onde a planta dos pés dela pisarem, ali é abençoado. O Senhor é com ela é filha, ela é cabeça e não cauda. Aí ela testemunhou: pastor, eu cheguei lá no trabalho com uma outra postura. Ao invés de chegar, ai meu Deus, já pesa, né? Ao invés de chegar, meu Deus, mas lá vem aquela pessoa. Não, chegou com a cabeça para cima. Você sabe que o seu corpo fala, e o seu corpo cabisbaixo está falando: eu aceito a derrota. Mas quando você levanta a cabeça: eu aceito e creio no meu Deus, a minha confiança está no meu Deus, não sou eu, é Ele, é Ele. Você precisa mudar o seu grito de derrota para a vitória. Você aprendeu que não é só ficar: grito da vitória, chave da vitória. O que Deus prometeu, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Ele não tem compromisso com você, Ele tem compromisso com o que Ele prometeu. Por que você é salvo? Porque Ele teve um compromisso com a palavra. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, único, por amor, enviou, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Você creu? Então, você tem a vida eterna. Olha o milagre. E isso por quê? Porque Ele tem um compromisso com a palavra. Irmãos, vamos orar, vamos levantar, vamos colocar em pé. Assim como Deus fez com Asa, Ele pode fazer contra os seus inimigos também. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Mentalize agora qual é a batalha que você está vivendo. Judá, a batalha era literal, era homem contra homem, era exército, era guerra, matar. Hoje você tem uma guerra na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua vida financeira, no seu ministério. Você está em busca de uma direção, você quer crescer, você quer multiplicar, você quer evangelizar. Assim como Deus foi com Asa, Ele vai ser com você também. Por isso, põe a sua fé no Deus que fez o sol parar para Josué, no Deus que abriu o mar vermelho para Moisés, o Deus que derrotou um gigante para Davi, o Deus que protegeu adolescentes numa fornalha ardente, o Deus que guardou Daniel na cova dos leões, o Deus que tornou Eliseu invisível ao seu inimigo, o Deus que resgatou Jonas de um grande peixe, o Deus que ressuscitou Lázaro dos mortos, o Deus que acalmou a tempestade com suas palavras, o Deus que fez o milagre de te salvar. O que Deus fez, Ele continuará fazendo. Traga o seu milagre à existência, com o grito da fé. Eu desafio você agora a orar pela sua vida. Comece agora a declarar, a dizer: Senhor, eu te agradeço, porque Tu és o Criador, o Todo-Poderoso. Ore agora. Você mentalizou que é o seu problema, mas agora você vai dizer contra essa montanha. A justificação são obras. Deus nos abençoa.